Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Josiel Alves. Nessa aula estudaremos um pouco sobre geometria espacial, que é a parte da matemática que estuda os sólidos geométricos. Estudaremos os poliedros e a relação de Euler, que nos permite determinar o número de faces, arestas e vértices de um determinado poliedro. As figuras geométricas espaciais também recebem o nome de sólidos geométricos e são divididos em dois grupos, o grupo dos poliedros e os corpos redondos. Aqui não vamos estudar os corpos redondos, ficaremos apenas nos poliedros. Os poliedros possuem elementos básicos. Esses elementos básicos que compõem o poliedro são os vértices, as arestas e as faces, que é parte principal dessa aula. Então nós temos aqui alguns exemplos de poliedro. Todos eles possuem faces, arestas e vértices. São os três elementos básicos de todo poliedro. Veremos aqui os elementos de um poliedro. Os elementos de um poliedro são as faces, as arestas e os vértices. As faces em um poliedro são todos os seus lados. Observem que temos o poliedro cubo, que é um lado, é outro lado, então ele é composto por 6 lados, ou seja, 6 faces. As arestas em um poliedro ao encontro de duas faces, ou seja, onde há encontro de duas faces existe uma aresta. Então são essas partes aqui, são as arestas. E os vértices é encontro de 3 arestas. Os vértices é aquilo que popularmente a gente chama de canto. Então os vértices é o encontro das arestas. Observem que os cantos desse cubo são os vértices. O encontro das arestas são os vértices. Vejam a quantidade de vértices arestas que formam o cubo. O cubo possui 8 vértices, que são esses pontinhos aqui. Tem 12 arestas, são essas linhas, ao todo formam o cubo, e 6 faces. Então os elementos que compõem esse poliedro é 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Vamos aqui para um exemplo. Resolver esse problema a partir da relação de Euler. A relação de Euler diz o seguinte, que o número de vértices somado ao número de faces vai ser igual ao número de arestas mais 2. O problema diz, qual é a quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro limitado por 6 faces quadrangular e 2 faces hexagonal? Então vamos determinar aqui primeiro o número de faces. O número de faces desse poliedro vai ser 6 faces quadrangular, ou seja, são 6 faces quadrangular, mais 2 faces hexagonal. Então temos 6 faces quadradas e 2 faces hexagonal. O número total de faces desse poliedro é 8. Somando 6 mais 2 é igual a 8. A partir do número de faces, já podemos determinar o número de arestas. O número de arestas é determinado pela soma do número de faces multiplicado pelo número de arestas de cada lado dividido por 2. Veja só, as arestas é igual a 6 vezes 4. Professor, por que 6 vezes 4? Temos 6 faces quadradas, ou seja, temos 6 lados, cada lado com 4 arestas, e 2 lados, 2 faces, cada uma delas com 6 arestas. Por que nós precisamos dividir por 2? Precisamos dividir por 2 porque
uma aresta, ela é formada a partir do encontro de dois planos. Então precisamos dividir por 2. Então multiplicando 6 vezes 4 é 24. 2 vezes 6 é igual a 12. 24 mais 12, 36, dividido por 2, igual a 18. Então o número de faces é 8, o número de arestas é 18. Vamos aplicar na fórmula geral para determinar o número de vértices. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Fazendo a substituição, temos 8 faces, 18 arestas, mais 2. Resolvendo esse probleminha aqui, o número de vértices é igual a 18 mais 2. Esse 8 estava positivo, passa negativo, menos 8. Então, resolvendo isso daqui, o número de vértices é igual a 12. Resolvendo mais um exemplo, qual o número de vértices de um poliedro convexo de 12 faces quadradas? Então nós já sabemos o número de faces, 12 não, 10, desculpa. O número de faces é 10, são 10 faces, cada face com 4 arestas, ou seja, 4 lados. Então para determinar o número de arestas, precisamos multiplicar 10 vezes 4 e dividir por 2. É o número de faces, as arestas é o número de faces, vezes a quantidade de arestas que tem cada uma dessas faces. São 10 faces, cada face com 4 arestas, ou seja, 10 quadrados. Então por isso nós precisamos multiplicar 10 vezes 4. 10 vezes 4 dividido por 2 é igual a 20. A partir daqui já podemos aplicar na fórmula, na relação de Euler. Então, fazendo a substituição, o número de faces é 10, o número de vértices mais 10 é igual ao número de arestas, que é 20, mais 2. Resolvendo isso daqui, o número de vértices vai ser igual a 20, vou logo resolver isso daqui, 22 menos, então já resolvemos isso aqui, e retiremos 10 para o segundo membro. 22 menos 10 é igual a 12. Então esse é o número de vértices. Aqui é a primeira atividade. E a segunda atividade, temos aqui um probleminha também para praticar para o Enem. Bons estudos a todos e até a próxima.